Graça e paz, queridos. Estamos de volta em mais uma aula. É isso aí, mais uma aula Confissão e Paciência. Mais uma matéria da nossa plataforma, do curso livre de teologia da rede de ensino Instituto Jáfia. E nós estamos falando sobre confissão e paciência. Como o próprio nome da matéria diz, são duas palavras. Confissão é o que nós temos trabalhado até aqui e agora vamos falar um pouquinho da paciência. Como é difícil ter paciência quando a gente precisa dela. Como é difícil ter paciência quando nós estamos ansiosos. Então vamos estudar um pouquinho acerca da natureza da paciência. Nós temos que aprender a agir com paciência. Por quê? Porque assim nós vamos estar acima da situação. Temos que ter paciência, desenvolver a paciência para continuarmos firmes e constantes e não deixarmos a situação nos sucumbir, né? A pessoa paciente, ela tem convicção, ela tem a certeza. Ela tem tanta certeza que ela já começa a agradecer ao Senhor pela resposta, mesmo a resposta ainda não tendo se manifestado. Por quê? Porque ela tem plena convicção que ela já alcançou. Então a paciência é definida, em primeiro lugar, habitar sobre as situações, andar em cima das circunstâncias, né? Andamos por fé e não por vista. Segundo lugar, é não sucumbir por causa da pressão, é isso aí, não sucumbir por causa da agitação, da pressão interna e externa, mas você ficar firmado, perseverante. Por isso que a paciência se equipara à persistência, à perseverança, à alegria com esperança, à constância. Tem um provérbio que diz: nada é difícil se você fizer parte por parte. Quando você olha o todo, muitas vezes você desanima. Mas quando você fatia isso daí, quando você faz por parte, você vai alcançar o ideal logo, logo. Quando você vai estudar, você olha para os livros, você fala, meu Deus. Né? Quando você pega o propósito de ler a Bíblia toda, você fala, meu Deus, será que eu vou conseguir? Agora, muitas vezes você acha que é muita coisa, mas quando você faz propósitos menores e você começa a fazer parte por parte, você vai vendo que você vai caminhando, vai lendo, vai vencendo aquela etapa, a outra etapa, e quando você vê, está pronto. Então a paciência, na verdade, é você ser consistente, você manter a declaração apesar da situação, apesar da circunstância. Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 8. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Acerca de provas e tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago está nos dizendo que a prova da vossa fé produz paciência. Quando você é provado, isso vai desenvolver paciência. E a pressão, a cobrança, a prova, ela vai te produzir maturidade. Ela vai desenvolver em você paciência, que vai gerar maturidade. Tiago está nos ensinando princípios muito importantes, ou seja, você tem que ter alegria quando você passa pela provação, sabendo que a prova está promovendo alguma coisa. Você tem que ter alegria ao passar por várias provações, porque a fé, uma vez provada, ela vai desenvolver, ela vai gerar, ela vai produzir paciência ou perseverança. Então, Deus muitas vezes manda a provação, Deus permite a provação. O diabo é que vem para nos tentar. Há uma grande diferença entre provação e tentação. A provação, ela sempre vem para crescimento, para nos levar a uma maturidade espiritual, para que nós venhamos ser aprovados. A tentação não, a tentação sempre tem o propósito de queda, sempre tem o propósito de derrotar, de te vencer, de fazer você abrir mão da promessa.
Então, cuidado, discirna o que é tentação e o que é provação, sabendo que a prova da vossa fé produz, desenvolve a paciência. Hebreus capítulo 6, verso 12 nos diz: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Começamos a aprender então que a fé sozinha não funciona. Existem alguns ingredientes que nós precisamos acrescentar à nossa fé. Essa é uma outra matéria da nossa plataforma. E nós temos que entender que, na verdade, a fé ela tem que caminhar junto com a paciência. Hebreus ainda, olha o que o escritor vai dizer no capítulo 10, versículo 35 a 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, se você quer herdar a promessa, fé e paciência. Fé e paciência. Paciência também pode ser explicada com longanimidade. Fé mais longanimidade, que quer dizer ser longânimo, né? Ter firmeza de ânimo. Ou seja, aquele que, a despeito da circunstância, tem um ânimo firme, está firmado. Aquele que não muda, aquele que é paciente, perseverante. Esse é aquele que vai herdar as promessas. Porque a fé mais paciência sempre trabalham juntas. Hebreus capítulo 11, verso 13. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Vendo a promessa do Senhor Jesus Cristo, eles permaneceram firmes, firmados, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A paciência vai cingir, vai revestir você. A paciência vai dar suporte à sua fé e confissão. Hebreus capítulo 3, verso 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Se retivermos firmemente o princípio da nossa declaração, da nossa confiança até o fim. Hebreus 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, a fé e paciência andam juntos. A fé e a longanimidade, a fé e a perseverança, a fé e paciência é que vai nos capacitar, nos proporcionar herdarmos a promessa e alcançarmos a nossa vitória. A promessa, para ela se concretizar, ela pode demorar um tempo determinado. E nós devemos guardar firmes a nossa confissão, manter firmes a nossa declaração. Hebreus capítulo 12, verso 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. A paciência, ela independe da circunstância. Não importam a circunstância, você tem que esperar com paciência. Então, qual é o trabalho da paciência? Existem muitas situações que Deus vai ter que mudar todas as circunstâncias ao teu redor para poder responder a sua oração. E nesse período que o Senhor está mudando as circunstâncias ao teu redor, você tem que mudar a sua atitude. Você vai ter que mudar o seu coração. Muitas vezes Deus vai ter que mudar uma pessoa, Deus vai ter que mover outra, Deus vai ter que trabalhar em algo, e esse tempo todo você não pode abortar a sua promessa. Esse tempo todo você não pode abortar a sua cura, você não pode abortar o seu milagre. Esse tempo todo você tem que esperar com paciência, para que você receba a promessa que está firmada no Senhor Todo-Poderoso. Então eu tenho que aprender a aguardar perseverante, aguardar crendo.
No reino espiritual, no reino de Deus, eu preciso regar a semente, eu preciso alimentar-me da palavra. E alimentando-me da palavra, eu vou alimentar a fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, à medida que eu me alimento da palavra, isso vai gerando fé na minha vida e vai fazendo com que eu possa perseverar, que eu possa aguardar com paciência. A paciência, ela vai fazer eu prosseguir até alcançar a promessa. Então nós temos que trilhar um caminho para alcançar a promessa, e nesse caminho que nós vamos ter que agir com fé, nesse caminho nós vamos ter que agir com paciência. A paciência, ela vai produzir posse. A paciência, ela vai gerar uma força espiritual. Lucas 21:19 nos diz: na vossa paciência possuir a vossa alma. Na vossa paciência, você domina a sua alma, você domina a ansiedade, você domina o desespero, você domina a agonia. Então a alma, ela é composta de intelecto, vontade e emoções. Dentro das emoções estão os sentimentos, e muitas vezes dentro das emoções, sentimentos, é onde estão os 5 sentidos, né? Aonde você vai ver, ouvir, onde você vai sentir o cheiro, onde você vai sentir no paladar ou mesmo apalpar. Agora, na verdade, na vossa paciência, você controla, você possui a vossa alma, então você domina a sua alma. O resultado será, então, o controle da alma. E o controle da alma significa o controle da mente, o controle da vontade e o controle das emoções. Controlar a alma é a mesma coisa que controlar a mente, a vontade e as emoções. 1 de Pedro, capítulo 5, versos 6 a 9. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Existe uma verdade que tem sido dita aí nas clínicas de recuperação, ou muitas vezes em alcoólatras anônimos ou dependentes químicos, que diz: evite o primeiro gole. Isso também funciona para a questão de ansiedade. Quando você vê que teu coração está começando a ficar ansioso, evita alimentar a ansiedade. Não permita que a ansiedade chegue num nível descontrolável. Não permita que a ansiedade chegue num nível que você não consiga mais dominar. Então, quando você sentir que ela começou a surgir, já domina a sua alma. Na vossa paciência, possuir a vossa alma. A paciência vai te dar posse, a paciência vai te dar controle, domínio. Então, Pedro está nos ensinando aqui que nós temos que lançar sobre o Senhor toda a ansiedade e resistirmos firmes na fé. E Pedro escreve por experiência, porque ele deve ter se lembrado que ele mesmo negou Jesus 3 vezes. Então ele escreve: o diabo está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pedro tinha propriedade, tinha experiência, tinha bagagem para poder escrever acerca disso. Ele sabia que bastava uma brecha, o diabo entraria, e isso fez com que Pedro negasse Jesus 3 vezes. Claro que ele se arrependeu, ele chorou amargamente, ele mudou de atitude, mas ele aprendeu a lição. A atitude de Pedro foi totalmente diferente da atitude de Judas. Judas, na verdade, nunca tinha se convertido de verdade. Desde o princípio, ele mexia na bolsa, ele mexia no dinheiro, ele era tesoureiro, ele sempre roubou o que vinha para a bolsa, e ele fazia alguns comentários, né? Quando a Maria quebra o vaso de alabastro, derrama o azeite: para que esse desperdício? Por que não vendeu esse azeite e deu aos pobres? Não que ele tivesse interesse pelos pobres, mas ele estava interessado com o que iria entrar na bolsa, com o que iria entrar para que ele pudesse mexer e administrar e tocar e muitas vezes roubar aquilo que entrava. Então Pedro era um traidor. Quando então nós observamos os comentários, as reclamações, murmurações, críticas, né? Para
que esse desperdício? Não havia se convertido ainda. Ele queria sempre resolver pela sua própria força e vai num ímpeto, vende Jesus. Quando ele vê os soldados o prendendo e ele começando a ser torturado, ele vai e ele quer devolver as moedas, mas não houve arrependimento, houve remorso. Então não deixe a ansiedade chegar a um nível incontrolável. Domine a vossa alma, domine vosso sentimento, vosso intelecto e as vossas emoções. Qual a razão para a paciência? Em primeiro lugar, porque a vitória já é nossa. O próprio Pedro vai dizer no capítulo 1 da sua carta, 1 Pedro 1, de 3 a 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Pedro, então, está nos dizendo que temos que nos alegrar, porque a vitória já é nossa. Em primeiro lugar, no verso 3, porque já somos nascidos de novo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo essa grande misericórdia, que nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo Jesus entre os mortos. Então, tenha alegria, aguarde com paciência, porque você já é nascido de novo. Em segundo lugar, porque temos uma herança incorruptível, como ele diz no verso 4, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus, a eternidade para vós. Em terceiro lugar, porque somos guardados pelo poder de Deus através da fé, versículo 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. E porque, na verdade, verso 6, as provações são temporárias, são passageiras, são por um breve tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristados com várias tentações. E através disso, nós vemos o valor da nossa fé, outro motivo para você ter e aguardar com paciência. O valor da nossa fé, verso 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Outra razão por que da paciência, Romanos capítulo 5, versos de 1 a 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, de 1 a 5. A justificação pela fé e a paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus permite as tribulações, mas Ele permite com um propósito. Quando o Senhor nos permite as provações, é para nos amadurecer. Quando passamos pelas provações, nós vamos buscar mais a Deus, nós vamos declarar mais a nossa dependência absoluta do Deus Todo-Poderoso. Temos que aprender a passar pela provação com alegria. Lembra o que Tiago falou? Tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias tribulações. Então a paciência, ela vai ser gerada, sabendo que a tribulação produz, desenvolve a paciência.
E a paciência desenvolve a experiência, e a experiência desenvolve a esperança, e a esperança não traz confusão. A paciência sempre vai nos levar à vitória. Você se lembra de Noé? Noé, na verdade, recebe uma ordem do Senhor de construir um grande barco e tão tremendo que quando Deus fala com Noé, ele nem tinha filhos ainda. E Deus fala a ele, olha, os teus 3 filhos e as tuas 3 noras vão entrar contigo e a tua esposa na arca e eu vou livrá-los da destruição total através do dilúvio. Interessante que o fato do Senhor dar esse prazo, seus 3 filhos, então, na verdade, ele sabia que não era naquele momento. Ele teve respaldo para esperar com paciência e ele aguardou o cumprimento da promessa. Imagina investir num projeto, numa revisão, numa revelação de Deus durante 100 anos, quase 100 anos construindo a arca. Quase 100 anos sendo tido como um louco entre os vizinhos, os amigos, os conhecidos. Esse velho está ficando louco, aqui não chove, para que um barco tão grande desse? Então, era apenas um vapor que regava a terra e ele estava preparando para aquilo que Deus tinha lhe revelado. Ele recebeu a palavra de Deus, colocou a palavra de Deus em prática na sua vida e ele fez com paciência, ele não teve ansiedade de fazer, ele aguardou o momento certo e no momento certo ele entrou dentro da arca e aquele povo não se arrependeu, não se converteu, mas ele, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras viveram o livramento e o milagre porque ele decidiu obedecer. Então, a fé e a paciência. Hebreus capítulo 6, verso 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando-te abençoarei e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Devemos imitar a fé daqueles que pela fé e paciência alcançaram a promessa. Abraão é um deles. Abraão não teria recebido a promessa se ele perdesse a paciência. Abraão não teria recebido a vitória se ele agisse impulsivamente. Então, nós não podemos retroceder. Como o próprio escritor de Hebreus diz no capítulo 10, 35 a 39, que nós já lemos, nós não somos daqueles que retrocedem. Deus não tem prazer naqueles que desistem, naqueles que voltam atrás. Esse é um princípio do reino de Deus. Crer, semear, esperar e colher. Crer, semear, esperar e colher. Toda semente tem o tempo certo para ela gerar, para ela brotar, para ela frutificar. Então, nessa espera, você não pode abandonar o plantio. Nessa espera, você não pode desistir da colheita. E também não pode colher antes da estação própria, porque senão o fruto não presta, o fruto não serve, amarra a boca. Então, nessa espera, você tem que perseverar com paciência. E nós observamos diversos personagens bíblicos que são tremendos exemplos acerca dessa paciência. A história de José, por exemplo, é um grande exemplo de paciência. José é filho de Jacó, filho caçula, que gerou muitos ciúmes entre os irmãos mais velhos, e os irmãos intentaram matá-lo. Gênesis capítulo 37, 16 a 18... E ele disse, procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão, foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã, e viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram uns aos outros, eis, lá vem o sonhador mor. Então, na verdade, nós observamos aqui que eles tiveram uma ideia de matá-lo, mas alguém deu uma outra ideia. Matar não, vamos vendê-lo. E venderam aos midianitas. E aí foram, na verdade, para o Egito e venderam ele no Egito para Potifar. Então, na verdade, José é vendido 2 vezes. Primeiro para os midianitas, que eram os parentes distantes, porque também era a linhagem de Abraão. E aí, na verdade, nós sabemos que depois
que Sara morreu, Abraão se casou com Quetura, e com Quetura ele teve mais filhos, que gerou outras nações, por pai de muitas nações, não é? E aí então ele iniciou outras linhagens, e entre elas a linhagem dos midianitas. E logo então vem os ismaelitas, que também eram descendentes de Abraão, do relacionamento dele com Agar. E José, que era da linhagem de Isaac, né? Isaac, Jacó. Então nós olhamos que José é vendido como escravo nu, que é humilhado, que é envergonhado, ele vai para a casa de Potifar e de Potifar ele vai para a prisão. Agora, se nós pararmos para pensar, era necessário toda essa provação para desenvolver a paciência para que ele fosse governador do Egito posteriormente. Veja que em todo esse período José não se rebela. José era para ser o funcionário mais ranzinza dentro da casa de Potifar, e na verdade ele é ali o que se destaca, e o próprio Potifar viu que a bênção de Deus era com ele, em tudo que ele colocava as mãos, prosperava. Por outro lado, nós observamos que ele sai dali caluniado, difamado e é preso injustamente. Ele era para ser o preso mais chato, mais ranzinza e irado dentro daquela cadeia, mas ele se destaca, logo ele está com as chaves daquela cadeia nas mãos, se destaca como melhor, diante de tantas perdas, diante de tantas frustrações, José permaneceu e perseverou com paciência. Seja trabalhando como escravo, seja como prisioneiro, José se destacava em todas as coisas, porque a mão do Senhor era com ele. Nesse próprio capítulo 37, verso 2, estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama dentre eles, uma má fama deles a seu pai. José trazia uma má fama deles a seu pai. Tinha 17 anos e tudo que fazia prosperava. Agora, isso tudo era um treinamento para governar, para ser um homem segundo o que o Egito necessitava, para ser o segundo homem do Egito. 13 anos se passaram e agora então ele está no palácio para se fazer governador, para administrar 7 anos de bonança, 7 anos de fartura, para que depois ele pudesse administrar 7 anos de escassez, 7 anos de fome. Aproximadamente agora com 40 anos ele reencontra a família e, na verdade, a gente vê o tanto que ele amadureceu, né? Deus não usa ninguém que não tenha um preparo, que primeiro ele não prepare para aquilo que o Senhor vai colocar. Deus estava preparando José, agora o preparo é provações, lutas, tribulações. O preparo de Deus muitas vezes é brusco, é abrupto e muitas vezes o Senhor permite provações, ele sabe qual provação que vai levar àquilo que o Senhor tem para você lá na frente, né? Davi entendeu que o leão e o urso eram um preparo, porque lá na frente viria o Golias, que era a oportunidade. José, rejeitado pela família, rejeitado pelos seus irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, fica esquecido na prisão, o copeiro não se lembra dele, mas no momento certo ele é exaltado por Deus e a promessa de Deus, o sonho que Deus tinha lhe dado, se cumpre na sua vida. Então você tem que entender que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam e servem a Deus. Isso porque José esperou com paciência. Você sabe agora o poder da confissão, mas a confissão com paciência. E por isso, então, nós podemos definir os princípios para o sucesso. Em primeiro lugar, o favor de Deus, né? A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos e o Senhor nos alcançou pela sua graça. O favor é uma bênção do justo. José, ele caiu na graça de Faraó. José caiu na graça das pessoas ali. O favor é a bênção do justo. Salmo capítulo 5, verso 12. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-á da tua benevolência como de um escudo. O justo será cercado da bênção do Senhor, o justo será cercado da benevolência do Senhor, o justo será abençoado.
cercado desta benevolência. Salmo 44, 2 e 3. Salmo 44, 2 e 3. Como expelistes as nações com a tua mão e os nossos pais plantastes, como afligistes os povos e aos nossos pais alargastes, pois não conquistaram a terra pela sua espada, e nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Então, o favor de Deus vai produzir vitória. Ele, por si só, na verdade, já é suficiente. Porque eles não tinham condições, eles por eles mesmos não teriam conquistado a terra de Canaã de jeito nenhum. Mas o segredo da conquista foi Deus. A presença de Deus, o favor de Deus. Deus se agrada do justo e Deus dá a vitória ao justo. Salmo 102, 13. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadecerdes dela, o tempo determinado já chegou. O favor de Deus tem um tempo determinado. Deus faz tudo no tempo correto. Deus não se precipita. Deus faz aquilo que é o melhor para a tua vida. Você pode não entender ou não estar compreendendo o que é melhor, mas Deus está no controle. Agora, a palavra de Deus produz favor. E favor é graça. E graça é favor imerecido. Então, a graça não é algo por mérito, mas é algo que é um presente de Deus, né? A graça de Deus te alcançou, um favor imerecido, é mercê. E graça, ela é de graça, né? Não é por merecimento, mas é o favor imerecido que foi gerado através da palavra. Provérbios capítulo 3, de 1 a 4. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Então, a importância de nós guardarmos a palavra, meditarmos na palavra e praticarmos a palavra para que a graça de Deus, o favor imerecido, nos alcance. Provérbios 8, 33 a 35. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas cada dia, esperando às ombreiras da minha entrada, porque o que me achará a vida e alcançará a favor do Senhor. O que me achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Provérbios 11, 27. O que busca cedo o bem, busca favor, mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá. O que busca cedo o bem, busca favor. Provérbios 13, 15. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Então nós observamos aí a importância de meditarmos na palavra de Deus que vai gerar o favor. Favor no Antigo Testamento, poderíamos dar diversos exemplos. Gênesis 39, de 3 a 5, José encontrou favor em Potifar, né? Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde o que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Já no versículo 20, Gênesis 39, 20 a 23. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Imagina, servo do Senhor,
foi preso injustamente, caluniado, difamado, humilhado, mas se destacou na prisão. Chegar na prisão aí como um preso e, na verdade, logo estar aí com a chave da prisão. Todos aqueles presos estavam nas mãos de José. Daniel capítulo 1, verso 9. Daniel capítulo 1, verso 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Diante do chefe dos eunucos, Daniel encontrou favor de Deus. Favor no Novo Testamento, Lucas 2:52. Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Então Jesus crescia não só em sabedoria e conhecimento, mas também na graça para com os homens. Atos capítulo 2, 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos capítulo 7, verso 10. E livrou-o de todas as suas tribulações e lhes deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Atos capítulo 7, verso 46. Que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. Então nós observamos diversos textos no Novo Testamento falando de homens e mulheres que encontraram a graça de Deus. Deus e a sua família são sucesso, né? Se você é família de Deus, Deus vai te escolher para um tempo de vitória, um tempo de sucesso, sabendo que a promoção vem de Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 17 a 21. Provérbios 8, 17 a 21. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honras estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Então a importância aí de nós termos uma aliança com Deus e saber que o Senhor é Deus que honra aqueles que o amam. Um texto bem interessante. A família de Deus é sucesso simplesmente por amar a Deus. Devemos fazer a nossa parte para ter a vitória e termos sucesso. E a nossa parte aqui é agir. Êxodo capítulo 14, verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Não era momento de clamar, era momento de avançar. E Deus disse: haja, faça, vá diante do mar, avance, né? Números capítulo 20, verso 8. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Toma a vara e fala com a rocha, porque o Senhor iria honrar a palavra que saísse da boca de Moisés, com quem Deus tinha uma aliança. Para concluirmos então essa nossa aula de hoje, 5 princípios que garantem o sucesso. 5 princípios que nós vamos encontrar em Salmo 37. Salmo 37, o primeiro princípio que vai te garantir o sucesso é você entregar a sua vida ao Senhor, entregar a sua vida diante do Deus Todo-Poderoso. Salmo 37, 1. Não te indignes por causa dos malfeitores e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor é o primeiro princípio que vai garantir o sucesso na sua vida. O segundo princípio está nesse mesmo versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia
confia nele e ele tudo fará. Não basta apenas entregar, mas você tem que aprender a confiar no Deus Todo-Poderoso. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Terceiro princípio para que vai garantir o sucesso, eu encontro no verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Aprenda a descansar no Deus da tua salvação. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Verso 11, eu vejo o quarto princípio. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Deleite-se na abundância do Senhor, deleite-se na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Se Deus ri do inimigo, aprenda a rir do inimigo também, porque o Senhor vai rir dos seus inimigos, porque o Senhor é o Deus que te defende, o Senhor é o Deus que te guarda. Então aprenda a alinhar a sua declaração com a verdade da palavra de Deus e viver o sobrenatural do Senhor na sua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Na próxima aula estaremos encerrando essa matéria, sabendo e descrevendo as características de um coração bem firmado na palavra de Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.